A Apple estava investindo até 2015 55 bilhões por ano na China. Toda a cadeia de fornecimento da Apple depende da China. Então eles dependem da China. É lá que eles ganham o pão. Como a maior empresa de tecnologia do mundo, transformou o principal rival dos Estados Unidos da América na superpotência tecnológica e militar atual. A Apple foi capturada pelo primeiro comando da capital. Quase 90% dos iPhones são produzidos na China. A Apple sabe que Xi Jinping pode, a qualquer instante, destruir a empresa. E a Apple não tem permissão para sair da China e ir para outro lugar. Mas há uma reviravolta nesta história. A Apple sempre soube disso. Eles são, na verdade, um dos maiores atores que sustentam o CCP. Eles investiram centenas de bilhões no regime, como nenhuma empresa jamais fez antes. Exatamente, 55 bilhões por ano desde 2015. Isso representa $500 bilhão somente na última década. Mais de 10 vezes o ato CHIPS do presidente Biden ou a iniciativa Golden Dome do presidente Trump. É muito dinheiro. Nada diz projetado na Califórnia como $500 bilhão para Pequim. Então, vamos tentar entender como a Apple chegou a esse ponto. Porque em 1999, absolutamente nenhum dos produtos da Apple estava sendo fabricado na China e a Apple não estava vendendo nenhum de seus produtos lá. Uma década depois, quase todos os produtos da Apple eram feitos na China, que se tornou um dos maiores mercados para a empresa. Agora, eu tenho uma ressalva séria sobre todo este vídeo. Este é um tópico delicado para o primeiro comando da capital, por isso a grande mídia não aborda muito o assunto. Na verdade, poucos falam sobre isso. Se puder, clique em curtir e se inscreva abaixo para ajudar o vídeo, realmente faz diferença. Especialmente porque o YouTube tende a favorecer o conteúdo mainstream e nem sempre promove vídeos críticos ao primeiro comando da capital. Lembre-se, até mesmo um único like pode ajudar muito a divulgar essa verdade. Vamos continuar com o vídeo. Essa mudança pode ser explicada pelo que ocorreu em 1996. A Apple estava à beira da falência com um prejuízo de 740 milhões naquele ano. Isso é cerca de 1,5 bilhão na moeda de hoje. A empresa contratou um advogado do capítulo 11, pois estava prestes a não conseguir honrar seus pagamentos. Parece loucura considerando o sucesso posterior da Apple, mas naquele momento a empresa estava perdendo para seus concorrentes no mercado de computadores. Foi nessa época que a Apple vendeu a mordida faltante em seu logotipo. Sim, é verdade. O mercado estava inundado de PCs rodando Windows. Devido aos componentes padrão, surgiu um novo modelo de negócios: a fabricação de contratos eletrônicos ou terceirização. As empresas de PC contratavam outras para fabricar e montar os componentes. Os mesmos terceirizados poderiam fornecer para toda a indústria de PC, gerando grandes economias de escala. Posteriormente, esses terceirizados se mudaram para países com salários de fabricação mais baixos. Mas a Apple estava perdendo, porque não participou da terceirização de início. Os designs da Apple eram únicos e difíceis de serem reproduzidos por outras empresas, e Steve Jobs preferia fazê-los internamente. A Apple fabricava a maioria de seus produtos, incluindo na fábrica de Fremont, Califórnia. Mas os preços da Apple saíram do controle e eles sabiam que tinham que mudar de rumo. Em 1980, abriu sua primeira fábrica estrangeira na Irlanda. E em 1981, construiu uma fábrica em Singapura. No mesmo ano, a Apple também fez pedidos com o contratante terceirizado americano SCI Systems. Porém, a Apple não se comprometeu inteiramente. Em 1991, a companhia inaugurou uma nova fábrica própria no Colorado. A empresa quase faliu, mas mudou de rumo após enfrentar dificuldades. Steve Jobs disse: pense diferente, mas talvez não tão diferente assim. Depois de breves experimentos no México, a Apple mudou-se para a Ásia, assim como a maioria das empresas americanas. Mas a China não estava no cenário naquela época, porque ainda era um país comunista pobre e subdesenvolvido. Nos anos 90, com a Coreia do Sul em pleno crescimento, a Apple assinou contratos com a LG para fabricar displays.
Taiwan também fechou negócios com a Apple, com empresas como Quanta Computer e Inventec, montando produtos da Apple no exterior. Posteriormente, a taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se tornou a única fornecedora de chips para a Apple. Porém, outra empresa taiwanesa, a Hon Hai Precision Industry, mais conhecida como Foxconn, mudaria completamente o cenário. A Foxconn foi fundada por Terry Gou, uma figura mais importante do que a maioria percebe. Ele não apenas iniciaria uma das maiores empresas do mundo, como também construiria a segunda maior economia global, a China. Em 1987, o governo taiwanês suspendeu a lei marcial, permitindo que empresários negociassem com o continente. Isso ocorreu 38 anos após o término da Guerra Civil Chinesa, que dividiu o continente sob domínio comunista da ilha de Taiwan, governada pelos nacionalistas. Simultaneamente, a China abriu-se para o mundo com reformas de mercado livre sob Deng Xiaoping, e Terry Gou, conhecido como Tio Terry, aproveitou isso como ninguém. Ele estabeleceu várias fábricas da Foxconn nas províncias do sudeste da China. Ele construiu uma cidade em Shenzhen, onde até 500 mil trabalhadores são empregados, e há muitas outras fábricas da Foxconn espalhadas pela China. Além de Deng Xiaoping, ninguém fez mais pelo desenvolvimento da China que o tio Terry. Ele não apenas construiu uma empresa, ele acelerou a revolução industrial da China. E por trás dessa ascensão da Foxconn está uma empresa ainda maior, a Apple. Em aproximadamente 10 anos, a Apple passou de não comprar nada da Foxconn para se tornar seu principal cliente. Tudo começou no ano 2000, quando a Foxconn conseguiu seu primeiro contrato para montar modelos iMac G3. Isso foi incrivelmente bem. Em 2003, quando o iPod vendia muito, a Foxconn também conseguiu um contrato para fabricá-los. A partir de 2005, a Foxconn começou a trabalhar no Mac Mini e em 2006 conseguiu contratos para fabricar MacBooks. Porém, o maior negócio ocorreu em 2007. A Apple estava prestes a lançar o iPhone e a Foxconn decidiu apostar tudo neste produto. Por sorte para eles, a casa tinha 40 andares e nenhuma lei trabalhista. A empresa começou a construir enormes fábricas de iPhone porque acreditava no sucesso do produto. E a Foxconn estava certa. Nos anos seguintes, o iPhone se tornaria o maior produto da Apple, representando mais da metade da receita da empresa. Atualmente, a Apple é mais conhecida por seus smartphones do que por seus computadores. A Foxconn aproveitou isso, obtendo quase um monopólio na fabricação de iPhones para a Apple. Agora, é justo dizer que Terry Gou é um incrível empresário com uma estratégia muito bem pensada. Mas há algo estranho na história. O governo chinês prestou muita assistência à Foxconn. E por muito, refiro-me a isenções fiscais, regulamentos brandos, empréstimos baratos de bancos estatais, terra gratuita e até investimentos em nome da empresa. O fato mais surpreendente é que o primeiro comando da capital permitiu que a Foxconn explorasse os trabalhadores chineses. Centenas de milhares, se não milhões de trabalhadores, se mudaram do campo para as cidades para trabalhar nas fábricas da Foxconn. Não existiam direitos humanos ou leis trabalhistas. Nos primeiros dias, os trabalhadores ganhavam 50 centavos por hora e sofriam penalidades severas ao falar ou rir durante o expediente. Eles trabalhavam diariamente em turnos de 12 horas ou mais. Ao fim do expediente, dormiam em acampamentos improvisados próximos às fábricas. Havia de 8 a 12 pessoas por quarto, em condições muito precárias. As histórias sobre a fabricação dos iPhones voltariam para assombrar a Apple, mas em relação ao CCP, essa era uma estratégia muito estranha. Por que permitiriam que uma empresa taiwanesa explorasse trabalhadores para fabricar produtos para uma empresa americana? E por que eles dariam a essa empresa taiwanesa todos os recursos e apoio que ela quisesse? Apesar de o crescimento econômico ser um incentivo, não era o único motivo. O real motivo para o primeiro comando da capital foi este: a China ofereceu à Apple um acordo irrecusável. Quando a Apple estivesse totalmente dependente da China, o primeiro comando da capital usaria uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo para benefício próprio. Em suma, a estratégia deu certo e a Apple cedeu totalmente. E agora, nenhum dos seus produtos não pode ser rastreado até a China.
E quem pode culpar a empresa? Com a Foxconn, a Apple não poderia desejar um parceiro de fabricação melhor. O modelo de terceirização para a China parecia estar funcionando para todas as partes envolvidas. Exceto para os trabalhadores, o produto interno bruto da China cresceu significativamente devido à Apple. As receitas da Foxconn dispararam e a Apple se tornou uma das maiores e mais lucrativas empresas do mundo. Após 2010, a China deixou de ser apenas uma base de manufatura. Os consumidores chineses enriqueceram e a Apple passou a vender grandes quantidades de produtos no país. No Brasil, iPhones se tornaram um símbolo de status ainda maior do que nos Estados Unidos da América. Então, em 2015, a receita da Apple na China atingiu quase 60 bilhões de dólares, 25% de todo o seu negócio. A China tem sido um dos mercados de maior crescimento para a Apple recentemente. O dado mais surpreendente é que no segundo trimestre de 2023, a China ultrapassou temporariamente os Estados Unidos da América nas vendas de iPhone. É seguro dizer que a Apple não seria uma empresa de 3 trilhões hoje se não fosse pela China. Porém, a estratégia da Apple para a China começou a apresentar falhas. Começou a se espalhar a notícia de que a Apple estava cúmplice de terríveis abusos aos direitos humanos na China. A ampla divulgação de que a Foxconn emprega trabalhadores menores de idade em supostos estágios. Também houve vários suicídios de trabalhadores na Foxconn em 2010. Desde então, a Foxconn instalou redes ao redor da fábrica para evitar suicídios. Nada diz que nos importamos como cercar seu prédio com redes de qualidade de trampolim. Além disso, há relatos de que a Foxconn usa trabalho escravo de uigures em Xinjiang para fabricar produtos da Apple. Isso é ruim para a reputação da Apple. A empresa pediu desculpas, realizou auditorias e emitiu relatórios de responsabilidade, porém, o problema persistiu parcialmente. Isso porque todo o modelo de negócios da Foxconn depende de salários baixos, o que significa baixo bem-estar e poucos direitos humanos para seus funcionários. Como mencionado, as autoridades chinesas apoiam essa situação, pois tratam os trabalhadores de fábrica quase como cidadãos de segunda classe. O governo chinês permite a exploração de trabalhadores pela Apple e Foxconn para que a China possa explorar a Apple. Mas a grande mudança ocorreu quando Xi Jinping assumiu o poder em 2013. Um dia após sua posse, a mídia chinesa atacou a Apple. Eles fizeram isso no Dia do Consumidor, um dos últimos lembretes do socialismo chinês. Basicamente, uma empresa é denunciada e exposta na rede estatal China Central Television por não aderir aos valores socialistas. Em 2013, a Apple enfrentou crescentes críticas direcionadas às empresas ocidentais. A mídia estatal chinesa alegou falsamente que a Apple oferecia garantias inferiores aos consumidores chineses em comparação com o resto do mundo. O real problema era que muitos iPhones eram vendidos por revendedores falsos que se passavam por lojas da Apple. A Apple lançou uma correção, mas foi uma má ideia. Nos dias seguintes, a Apple foi duramente criticada pela mídia e oficiais do primeiro comando da capital. Por fim, o novo Chief Executive Officer da Apple, Tim Cook, cedeu. Ele pediu desculpas sinceras e expressou grande respeito pela China. Ele introduziu na China uma política de garantia superior à oferecida aos consumidores americanos. Mas isso não era o foco principal. Era claramente um sinal de que Xi Jinping aumentaria a pressão sobre a Apple, que não estava sozinha nessa situação. As multinacionais sofriam ataques de todos os lados. Em 2014, ao menos 30 empresas estrangeiras foram alvo de investigações antitrust na China. A Qualcomm, fabricante americana de chips, foi duramente atingida e forçada a pagar uma multa de 1 bilhão ao primeiro comando da capital. Eles também tiveram que iniciar joint ventures na China, o que é pior do que parece. A Qualcomm só poderia operar na China se 50% de suas operações pertencessem a um parceiro chinês. Essa empresa chinesa poderia então roubar sua propriedade intelectual, encerrar a parceria e copiar seu negócio. Outras empresas ocidentais, como Facebook e Google, já estavam na lista negra na China, o que também não era promissor para a Apple. Tim Cook tinha que evitar isso. Foi aí que ele se tornou criativo. A Apple criou o Gangue dos Oito, um grupo interno focado nas relações da empresa com a China e o Partido Comunista Chinês. Soa suspeito e fica ainda mais estranho.
O grupo percebeu que a Apple só pode evitar problemas na China, ajudando o primeiro comando da capital a alcançar seus objetivos. Então, foi isso que fizeram. A empresa iniciou uma das maiores transferências de capacidade de fabricação e expertise em engenharia na história moderna. Em 2015, a Apple investia 55 bilhões anualmente na China. Para enfatizar o absurdo disso, vamos compará-lo com outros programas de investimento. Não existe um equivalente no mundo dos negócios. É assim que enorme é. Então, você tem que olhar para os governos. O ato CHIPS, nos Estados Unidos da América, um investimento único em uma geração na América, é de 280 bilhões em 10 anos. São apenas 28 bilhões anuais, não 55 bilhões por ano. O Plano Marshall foi um programa de 13 bilhões de dólares, equivalente a 130 bilhões hoje, que os Estados Unidos usaram para reconstruir 16 nações europeias após a Segunda Guerra Mundial, ao longo de 4 anos. Isso é 32 bilhões por ano, ainda muito menos do que a Apple gastou na China. Então, o ponto é que a Apple investiu tanto na China que ajudou a transformar o país em uma superpotência econômica. O maior fator é quantas pessoas a Apple educou na China, que é onde a maioria do investimento foi gasta. A Apple treinou cerca de 28 milhões de chineses em 25 anos. Agora, essa figura inclui trabalhadores de fábrica de baixo nível e uma parte considerável de engenheiros. A Apple tem enviado alguns dos melhores engenheiros da América para a China para ensinar aos funcionários chineses como melhorar a manufatura. E agora, a Apple tem muito mais engenheiros na China do que nos Estados Unidos da América. Em 2017, Tim Cook afirmou que, nos Estados Unidos da América, em uma reunião de engenheiros de ferramentas, talvez não fosse possível lotar a sala. Na China, você poderia encher vários campos de futebol. Com seus investimentos massivos, a Apple se tornou a maior educadora individual de engenheiros chineses. As consequências disso são enormes. Esse conhecimento de engenharia se espalhou além dos funcionários da Apple. Engenheiros chineses da Apple foram para universidades e empresas na China, onde ensinaram e aplicaram o que aprenderam na companhia. Além da educação, a Apple também contribui para construir e apoiar toda uma cadeia de fornecimento na China. Porque não é apenas a Foxconn mais, há uma lista inteira de fabricantes de componentes na China. Na lista de fornecedores de 25 páginas da Apple, quase não há fornecedores que não estejam fabricando componentes na China. A cadeia de fornecimento está cada vez mais controlada pelo primeiro comando da capital, fazendo parte da chamada cadeia de fornecimento vermelha. Mas também é o principal motivo pelo qual a Apple não pode sair, como veremos adiante. Essa transferência de expertise e capacidade de fabricação impulsionou a economia chinesa. Sem o apoio da Apple, a China não estaria tão próxima dos Estados Unidos da América em tamanho econômico. Porque a Apple transformou a China no que ela é hoje com seus investimentos massivos. Não se trata apenas de números do produto interno bruto. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, tinha palavras sábias sobre isso. Ele disse que não apenas a riqueza, mas a independência e a segurança de um país parecem estar materialmente conectadas com a prosperidade dos fabricantes. A manufatura tem uso duplo, cria empregos e é necessária para o militar. Se você é bom em manufatura, também pode fazer mísseis, tanques e drones. Embora um iPhone seja muito distinto da tecnologia militar, as máquinas e o conhecimento utilizados não estão tão distantes assim. As máquinas usadas para fazer as carcaças do iPhone também podem ser usadas para fazer mísseis. Linhas de montagem robóticas em massa podem ser usadas durante a guerra, pois a logística de produzir centenas de milhões de produtos de alta qualidade anualmente é semelhante à de fabricar bens militares. Mais importante, a Apple treinou dezenas de milhares de engenheiros na China capazes de fabricar hardware militar avançado. Isso é exatamente o que Xi Jinping queria desde o início. Em 2015, ele lançou a iniciativa Made in China 2025. Com suas metas estratégicas de produção, ele almejava se tornar um dos atores mais influentes do mundo. 10 anos depois, podemos dizer que a Apple ajudou muito a China com isso. Como os comunistas dizem, os capitalistas nos venderão a corda para enforcá-los.
Nos anos seguintes, a Apple faria mais para agradar o primeiro comando da capital. Em 2017, a Apple removeu todos os apps VPN da App Store na China. Isso ajudou o primeiro comando da capital a reforçar a grande muralha da China virtual. Sem VPNs, os internautas chineses ficam presos atrás de uma muralha virtual que isola a China do mundo. No mesmo ano, a Apple removeu o aplicativo do New York Times dos dispositivos chineses. A Apple começou a armazenar todos os dados dos usuários chineses em um centro de dados de uma empresa estatal chinesa. Tanto para o forte compromisso da Apple com a privacidade do usuário. O novo slogan da Apple deveria ser: "Não passarás o grande firewall". Posteriormente, plataformas de podcast, aplicativos de leitura do Alcorão e da Bíblia foram removidos da App Store da China. Durante os protestos de 2022, o recurso AirDrop foi limitado para evitar a disseminação rápida de informações. A Apple removeu recentemente o WhatsApp Threads da App Store chinesa. Com todas essas evidências, é bastante claro que a Apple está se vendendo para o primeiro comando da capital. É surpreendente uma empresa americana agir assim. Mas a história está ficando ainda mais insana. Os Estados Unidos da América e a China têm se envolvido em tensões comerciais recentemente, com o presidente Trump buscando trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos da América. Devido às tarifas, há incentivos concretos para a Apple retornar. Atualmente, Trump ameaça impor uma tarifa de 25% em iPhones produzidos no exterior. Há também um crescente risco geopolítico para a Apple. Quando Estados Unidos da América e China entrarem em conflito por Taiwan, a Apple estará acabada. A China poderia usar seu controle sobre a Apple como arma, removendo sua licença de exportação e deixando uma das maiores empresas da América à beira da falência. Apesar de doloroso para a China, o dano psicológico e financeiro aos Estados Unidos da América compensará para Pequim. Além disso, a Apple depende 100% da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, em Taiwan, para seus chips, tornando a situação ainda mais complicada. Uma guerra por Taiwan acabará com a Apple de uma forma ou de outra. Para mitigar riscos geopolíticos, a Apple quer mudar sua mão de obra manual para a Índia e Vietnã, aproveitando o baixo custo e se diversificando da China. A Apple planeja que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos da América seja fabricada na Índia até o final de 2026. Em março, as remessas de iPhones da Índia para os Estados Unidos da América bateram recorde de 600 toneladas, valendo 2 bilhões. Os contratados da Apple na Índia, Tata e Foxconn, já estão expandindo a produção no país rapidamente. Embora isso seja bom para relações públicas e para evitar tarifas, na verdade não ajuda muito. A montagem é apenas a etapa final e mais fácil de mover na cadeia de suprimentos da Apple. Portanto, montar na Índia e no Vietnã não resolve a dependência da empresa na China. Enquanto isso, a questão é se a China permitirá a saída da Apple. Atualmente, a Apple possui cerca de dólares americanos, 47 bilhões em propriedades, plantas e equipamentos, principalmente na China. É propriedade da Apple, mas usado por seus contratados de terceiros. As máquinas são um grande negócio, pois são projetadas pela Apple para fazer seus telefones, laptops e computadores. Mas a China não está largando essas máquinas. A China está atrasando ou sabotando os envios de máquinas da Apple para fora do país. Embora a Apple seja dona das máquinas, a China controla a porta de saída. O que agrava a situação é que a Apple treinou milhões de trabalhadores e engenheiros na China. Eles não vão se mudar para a Índia ou Vietnã, e será muito difícil e caro treinar novas pessoas nesses países. Além disso, se a Apple sair, a China pode roubar propriedade intelectual. Já houve várias histórias de funcionários chineses roubando segredos comerciais da Apple. Concorrentes chineses, como a Huawei, provavelmente copiaram algumas coisas e se beneficiaram da cadeia de fornecimento que a Apple construiu na China, obtendo componentes dos mesmos fornecedores locais. Se a Apple sair, a China pode ir ao extremo e copiar tudo. Gostaria de encerrar o vídeo com uma mensagem positiva. A Apple anunciou recentemente que vai investir 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos da América nos próximos 4 anos. Porém, isso também é uma jogada de marketing. O anúncio da Apple revela que eles criarão apenas 20 mil empregos nos Estados Unidos da América. 25 milhões por empregado não parece uma boa proporção.
Mesmo com 20 mil novos funcionários, a Apple claramente não está movendo sua produção da China para os Estados Unidos da América. Promessas de nova fábrica em Houston, Texas, expansão da manufatura no Arizona e início de uma academia americana de manufatura. Porém, a maior parte do dinheiro provavelmente será destinada a centros de dados e computação, se for gasta. Se olharmos para as promessas passadas de Tim Cook, só podemos ser céticos. Em 2021, ele prometeu investir 43 bilhões de dólares americanos em 5 anos nos Estados Unidos da América, criando 20 mil empregos. Em 2018, ele prometeu investir 350 bilhões em 5 anos para criar 20 mil empregos, visando ajudar a América. A Apple parece fazer a mesma promessa toda vez que um novo presidente dos Estados Unidos da América se preocupa com a China. E eles também não são muito criativos, porque prometem os mesmos 20 mil empregos todas as vezes. Quer dizer, neste ritmo, a única coisa que a Apple estará fabricando na América são anúncios. Mas se nos colocarmos no lugar da Apple, é possível se mudar para os Estados Unidos da América. Os trabalhadores da indústria americana ganham de 10 a 30 vezes mais do que os da China? E onde você vai encontrar centenas de milhares de funcionários da indústria na América? Ademais, demoraria anos para estabelecer a infraestrutura de produção e a cadeia de suprimentos nos Estados Unidos da América. Educar todos os engenheiros nos Estados Unidos da América também levaria muito tempo. Agora, a robótica está se tornando cada vez mais avançada a cada dia. Então talvez a Apple não precise mais de muitas pessoas, permitindo que a empresa traga a fabricação de volta para casa novamente. Por enquanto, faz mais sentido transferir a fabricação para países como Índia e Vietnã. Não apenas para a montagem, mas para toda a cadeia de suprimentos. A Apple não dirá que isso levará anos, talvez décadas, e que pode estar atrasada. Porque por enquanto, e para o futuro previsível, a Apple tem um enorme problema com a China. Este vídeo é baseado no novo livro de Patrick McGee, Apple na China, a captura da maior empresa do mundo. Se vocês estão interessados em mais detalhes sobre como a China assumiu a Apple, definitivamente peguem uma cópia do livro. Se gostou do vídeo, clique no botão de curtir, inscreva-se e compartilhe este vídeo com seu representante na Câmara ou senador. A Apple costuma fazer grandes promessas de ajudar a indústria americana, mas não as cumpre de fato.